Bom, então, agora nós vamos falar de diagonalização de operadores. E a ideia é o seguinte, ó, encontrar uma base beta de Rn, tal que a matriz de T em relação a essa base é uma matriz diagonal. Ou seja, diagonalizar a matriz é encontrar uma base de modo que a matriz da transformação escrita naquela base, né, igual nós aprendemos, é uma matriz em que todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. Bom, em outras palavras, ó, se T admite n autovalores, o fato é o seguinte, se T admite n autovalores distintos, então T é diagonalizável. Em outras palavras, existe uma base beta de Rn, tal que a matriz de T em relação a essa base é diagonal. Bom, um fato importante na direção de diagonalizar um operador, né? Como eu falei para vocês na aula, eu não vou expor a teoria toda, né? Eu vou apenas diagonalizar, mostrar como é que a gente faz para diagonalizar, sem me preocupar com a teoria. Mas o que for dando para pincelar de teoria aqui, eu vou pincelando. Bom, então o fato é que vetores associados a autovalores distintos são LIs. Isso vai nos possibilitar a encontrar essa base a partir dos autovalores. Porque aí para cada autovalor nós tomamos um autovetor, né, associado a ele. Se a gente tem no operador de Rn e Rn n autovalores distintos, cada um deles vai nos fornecer um autovetor. Aí nós teremos n autovetores associados a autovalores distintos. Como a dimensão é n, se eles gerarem o espaço, né, ou se eles forem Li, eles vão formar uma base. Então esse resultado ele é crucial, porque ele está dizendo que autovetores associados a autovalores distintos são Lis. Eu não vou fazer a prova, mas no caso 2 por 2 é bem simples de ver. Ó. Se a gente toma lambda1 e lambda2 autovalores de T, de R2 em R2, com lambda1 diferente do lambda2, e vamos considerar os autovetores associados a eles, V1 e V2. Ou seja, V1 é autovetor associado a lambda1 e V2 é um autovetor associado a lambda2. Para ver que eles são Li, nós escrevemos o vetor nulo do R2 como combinação linear deles. Aí ó, nós vamos considerar os seguintes operadores: T menos lambda1i e T menos lambda2i. Quando a gente aplica T menos lambda1i a essa equação aqui, ó, vai ficar T menos lambda1i A1V1 mais T menos lambda1i B2V2. E isso é igual a T de V1, né? T de A1V1 é A1T de V1 e T de V1 é lambda1V1, porque V1 é autovetor associado a lambda1. E lambda I vezes A e VI dá A lambda1 V1, né? No caso aqui. Então vai cancelar, ó. E aqui vai ficar B lambda2 V2 mais B lambda1 V2. Colocando V2 em evidência, vai ficar B lambda1 menos lambda2 menos lambda1 V2. Como aqui é menos, ó. Como lambda1 é diferente de lambda2, nós temos necessariamente B igual a zero. Fazendo a mesma conta com T igual a T menos lambda2, e nós vamos achar A igual a zero, ou seja, V1 e V2 são Li. Okay? O mesmo raciocínio a gente usa para provar o caso N por N. Ok? Bom, então qual é a ideia? Dada uma transformação linear, nós encontramos os autovalores e autovetores. Se nós encontrarmos n autovalores distintos, nós pegamos para cada autovalor um autovetor associado a ele. Aí a matriz de T em relação a essa base vai ser diagonal. Então, por exemplo, nós vamos pegar T
de xy igual a x mais y. Só para a gente fazer as contas aqui, ó. Então, t em relação à base canônica, né, a matriz vai ser 1, 0, 1, 1. Logo, t menos lambda i vai ser 1 menos lambda. Aqui, ó, deixa eu mudar para dar distintos, né? Porque não, do jeito que está não vai dar distintos. 1 e 2. 1 menos lambda, 1, 0 e 2 menos lambda. Então, ó, o determinante de t menos lambda i é 1 menos lambda vezes 2 menos lambda. Logo, os autovalores, então os autovalores são lambda igual a 1 e lambda igual a 2. Bom, como a dimensão, nós estamos com a t aqui, ó, de R2 em R2. Como a dimensão de R2 é 2, basta nós encontrarmos agora os autovetores associados a lambda igual a 1 e lambda igual a 2. Deixa eu chamar aqui de lambda 1 e lambda 2. E aí nós encontramos essa base, né? Então vamos lá. Para lambda igual a 1, t menos lambda i v vai ficar 0, 1, 0 e 2 menos 1, que dá 1. Que multiplica xy. Aqui eu estou procurando os autovetores, né? Igual a 0, 0. Então vai ficar y igual a 0. Ou seja, logo, o conjunto dos autovalores de lambda 1, né, associado a 1, são os vetores do tipo, ó, deu y igual a 0, né? Então, x e 0. Então, que x é 1 real. Agora, para lambda igual a 2, t menos lambda i vai ficar menos 1, 1, 0 e 0, né? Então, t menos lambda 2i é menos 1, lambda 2 é 2, ó, então fica menos 1, 1, 0 e 0. Vezes xy igual a 0, 0. Então vai ficar menos x mais y igual a 0, implica x igual a y. Ou seja, V, o autoespaço associado a lambda igual a 2, são os vetores do tipo x e x, tá escrito que x é real. Então, basta nós considerarmos a base 1, 0, 1, 1, que a matriz de t em relação a essa base vai ser diagonal. Porque, ó, se você fizer t, pega um... Se você fizer t de 1, 0, isso vai dar 1 vez 1, 0, mais 0 vezes 1, 1. Ok? Por quê? Porque nós encontramos a imagem, né, do 1, 0, que é como 1, 0 é autovetor associado ao autovalor lambda igual a 1, então t de 1, 0 é 1 vezes 1, 0. Aí eu pus o 0 vezes 1 porque eu quero a matriz, né? Então, na matriz eu tenho que escrever o vetor, né, a imagem, em relação aos vetores da base beta, aqui, ó. Agora eu pego t de 0, de 1, 1, desculpe. Então, t de 1, 1 é igual a 0 vezes 1, 0, mais 2, né? Porque, ó, 1, 1 é autovetor associado ao autovalor 2. Então, 2 vezes 1, 1.
Então, ó, a matriz de T sem fazer conta em relação a essa base vai ter na primeira coluna esse 1 e esse 0, e na segunda esse 0 e esse 2. Eu precisava ter feito essa conta para descobrir quem é a matriz? Não precisava. Porque quem é a matriz diagonal quando a gente encontra os n autovalores distintos? Então, ó, isso é um outro fato. Ó. Se T de Rn em Rn tem n autovalores, lambda 1, lambda 2, lambda n, então a matriz diagonal em relação à base beta, né, de autovetores associados a esses autovalores que nós destacamos aí, vai ter os lambdas na diagonal principal, então vai ser lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, até o lambda n. Por essa razão, ó, porque quando você fizer T de V1, vai ser lambda 1 V1 mais 0 V2 e assim vai, até 0 Vn. O T de V2 vai ser 0 V1 mais lambda 2 V2 mais 0 Vn. Assim sucessivamente, até o T de Vn, vai ser 0 V1 mais 0 V2 mais lambda n Vn. Ok? Então, qual é o procedimento para diagonalizar a matriz? Encontrar os autovalores. Se nós tivermos n autovalores distintos, então a matriz é diagonalizável e os elementos da diagonal principal são os autovalores.